Olá, amigo cibernauta. Como eu tenho dito algumas vezes, é raro o dia em que não recebo umas dezenas de e-mails, seja através do meu correio eletrónico, seja através do Facebook, seja através de outras proveniências de outros programas que tenho instalado. Apesar de hoje não me encontrar muito bem, a constipação, este mau aspecto, eu gostava de lhe dar conta de um mail, de uma mensagem que eu recebi através do Facebook, uma dentre muitas, e que gostava não só de responder a quem me escreveu, não da maneira convencional, mas através, até porque penso que esta mensagem que me chegou suscita uma reflexão atenta de todos nós, e por isso dizia eu, mais do que lhe responder só a quem me escreveu, gostaria de dar esta resposta oral, em vídeo, não só a ela, mas também a todos nós, porque penso que é um problema que nos pode dizer respeito a todos. E então dizia eu que dentre esses muitos mails, mensagens que fui recebendo e que vou recebendo, quer no e-mail, quer no Facebook, recebi este no Facebook. Não vou dizer de quem se trata, como é óbvio, nem de onde é que essa pessoa é, isso é o que menos importa. O que importa é de facto aquilo que ela diz, e diz assim: boa tarde, Sr. Padre Júlio, venho através deste meio fazer-lhe um pedido que me ensine uma oração para poder rezar pela minha mãe, que está no hospital com cancro, na fase terminal. Os médicos já tiraram as esperanças à família, mas sinto que a minha mãe está revoltada. Reclama das enfermeiras, reclama dos médicos, e quando a vou visitar pede apenas que quer ir para casa, e não podendo nós, diz aqui a nossa amiga que me mandou esta mensagem, não podendo nós satisfazer-lhe este pedido, diz-nos que não queremos saber dela, e sinto essas palavras como se um chicote batesse no meu coração, sentindo-me impotente de não poder fazer mais nada além de rezar para que possa encontrar a paz. Obrigado pela atenção que dispensou a ler este meu pedido, pois não sei a quem pedir nem a quem recorrer. Pois bem, amigo cibernauta, esta nossa amiga cibernauta, nesta mensagem que me enviou, sente-se preocupada e, de facto, a verdade seja dita, não tanto pelo problema que ela coloca, não tanto porque não sabe rezar, porque isso, minha querida, isso é a resposta mais fácil. Se não sabes rezar nem o Pai Nosso nem a Ave Maria, não interessa rezar o Pai Nosso nem a Ave Maria. Interessa saber o que é rezar, interessa saber o que é orar. E orar é falar com Deus. É falar com Deus como se fosse um amigo, que é um amigo. E, portanto, mais do que dizer aquelas fórmulas convencionais, que podem ser importantes e são, quando nós de facto às vezes podemos não estar com muita criatividade, e então socorremos-nos dessas fórmulas que nos podem ajudar e muito, mas são fórmulas, e o importante é que perceba o que é mesmo a oração. A oração é falar com Deus, e se nós falamos com nossos amigos e se não nos preocupamos em arranjar fórmulas, é o que sentimos, é o que vem dentro de nós. Aquilo que aconselho, amiga, é que faça com Deus exatamente isso, porque Deus é seu amigo, é amigo da sua mãe. Fale com Ele como se fosse um amigo e diga-lhe exatamente o que sente. Meu Deus, eu sei que tu sabes, ajuda-me não a fazer aquilo que eu quero, mas ajuda-me a perceber o que é que tu queres, ajuda-me como é que tu queres sempre o bem, como é que tu queres sempre o melhor, como é que de facto, como é que o caso da minha mãe que está doente, como é que pode ser melhor para mim. E é isto, querida amiga, é isto que de facto penso que pode e deve ser importante para que possa perceber de facto que rezar, mais do que Ave Marias e Pai Nossos, é mesmo isto, é um abrir o coração, é falar face to face com este nosso Deus, que é um Deus amigo, que é um Deus próximo, que é um Deus às vezes desconcertante, que pode às vezes, podemos nós pensar que Ele de facto que Ele quer o nosso melhor, mas às vezes aquilo que acontece na nossa vida
indicia precisamente o contrário, e porque nós nem sempre entendemos, a oração é exatamente isso. É para a gente perceber o que é que Ele quer de nós quando, aparentemente, nos dá e nos manda aquilo que manda, nos dá aquilo que dá, nos diz aquilo que diz. Por isso, quanto à questão fundamental que me coloca, eu diria que essa é uma questão de sumenos importância. Mais do que rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, e o Credo, e o Glória, e o Ato de Contrição, e o Salve a Rainha, são orações que são importantes, sem dúvida, mas o importante mesmo é que diga exatamente a Deus aquilo que quer, que lhe diga, que lhe confidencie aquilo que sente, como se sente, o que quer, peça-lhe que lhe diga aquilo que ele quer de si. A rezar é isto. Peça que dê o melhor para a sua mãe. E eu penso que, de facto, que não há melhor oração, sinceramente, do que abrir o coração, do que falar com Deus, como digo, como um amigo que é, e deste jeito assim, tão simples. Quanto ao mais, aquilo que diz na sua mensagem que me enviou, que a sua mãe, que reclama das enfermeiras, que diz que não querem saber dela, porque não fazem aquilo que ela quer, é natural que ela queira vir para casa, porque é em casa que é a sua casa e é onde ela se sente em casa, mas também não leva isto assim muito a peito, porque sabe que nestas alturas e nestas circunstâncias e com estas doenças, as pessoas, quando dizem o que dizem, muitas vezes já é a própria doença a falar, e portanto, e mesmo que quisesse fazer aquilo que ela quer que a filha lhe faça, é preciso ver se em sua casa tem condições, e com certeza se calhar não tem as condições mínimas paliativas para que de facto ela possa ter vida, e vida com qualidade, sobretudo nestes momentos complicados. Pronto, é isto que se me figura dizer relativamente à mensagem que me enviou através do Facebook. Acho que só o simples facto de me escrever, de me colocar a questão, de abrir o seu coração, de colocar este problema, mostra que, contrariamente àquilo que possa pensar, é uma filha, é uma boa filha, é uma filha que se preocupa com o bem da sua mãe, e às vezes o bem não significa fazer aquilo que as pessoas querem, mas significa fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para ela. Ok? Pelo menos é isto que eu penso. Olha, não sei que, entretanto, o que é que aconteceu com a sua mãe, de qualquer dos modos que tenha acontecido, o melhor para ela, é aquilo que lhe desejo, e que não se sinta cabrunhada nem traumatizada, mas que fale com Deus, independentemente da maneira como se dirige a Ele. Penso que a melhor maneira é mesmo falar com Ele como um amigo que de facto é. Ok? Pode ser? Pense nisto. Já agora, e por que não? Até para a semana.